Sejam bem-vindos a mais um Papo Arremate. 7º episódio, hoje com um convidado muito especial para esclarecer muitas dúvidas e muitas perguntas que a gente recebe dia a dia. Lorena também, seja bem-vinda a mais um episódio. Tudo bem? E hoje o nosso convidado é o Jefferson, correspondente da Caixa Econômica Federal. Veio para tirar muitas dúvidas, então se você tem dúvidas aí, pode perguntar aí, que ele vai tirar algumas dúvidas ao vivo. E se apresente, Jefferson, para todo mundo aqui que acompanha a gente. Olá, pessoal. Muito boa tarde aí. Como ele já anunciou, né? Eu sou o Jefferson, trabalho nesse mercado aí já tem um tempinho, 12 anos somente. E estou aqui para aproveitar para transbordar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que adquiri ao longo desse tempo aí. E espero poder ajudar aí a tirar as dúvidas e estar somando aí junto com a Gru. Perfeito. Jefferson, para a gente iniciar aí o podcast, conta um pouquinho como surgiu a ideia de você trabalhar com assessoria de crédito e há quanto tempo você atua nesse mercado? Então, assim, minha história no mercado imobiliário, né, ela é bem grande, né? Como eu falei, são 12 anos, então não tem como a gente passar aqui em basicamente 1 hora, então a gente vai ter que estreitar um pouquinho algumas coisas. Mas, basicamente, quando eu iniciei na área da corretagem imobiliária, eu sempre me interessei muito pela parte de crédito, né? Eu participava muito dos treinamentos que existiam de crédito dentro da imobiliária. Então, assim, eu sempre participava de todas, às vezes tinham 2, 3 no mesmo dia eu participava, às vezes tinha construtora que dava esse tipo de treinamento, algumas assessorias, e eu ia me espelhando naquilo ali. Eu sempre prestava muita atenção, me dedicava muito, tinha alguns eventos em São Paulo que eu sempre participei, e assim fui agregando esse conhecimento, e isso eu vi que foi me facilitando como corretor, porque eu entendia bastante ali sobre financiamento. Isso facilitava muitas vendas. Tem até um conhecido correspondente que ele fala muito que o corretor que entende mais financiamento vende mais, e isso é verdade. Isso é verdade. Porque isso facilita, passa segurança para o cliente na hora que você está atendendo ele. Só que acabou que eu fui me aperfeiçoando tanto nisso e fui procurando saber como é que funcionava a assessoria de crédito, como é que fazia para ser, né, ter uma empresa de crédito, e acabei ali abrindo a empresa hoje, que é a Dreams, né, já está aí 6 anos basicamente no mercado, cresceu muito de forma exponencial, e a gente foi aperfeiçoando outros lados que a gente não tinha. Por exemplo, a parte de leilão é uma parte que a gente não trabalhava, e aí foi adquirindo conhecimento também. A gente vê que é muito bom utilizar o financiamento na parte de investimento. Sim, perfeito. Uma outra pergunta também, né? Até que você iniciou essa parte aí do leilão, né? Que basicamente nosso podcast fala sobre isso, né? O que você achou de diferente, assim, né? Entre fazer assessoria para imóveis na planta, por exemplo, fazer análise de crédito para imóveis na planta e para imóveis de leilão? Então, assim, a parte de leilão, ela só tem para a gente como correspondente a parte mesmo documental, que é um pouquinho diferente, mas tem um benefício muito grande, que normalmente os retornos da conformidade são bem mais rápidos do que o normal. Por exemplo, a gente pega um processo de imóvel novo ou usado comum, a gente envia, ele demora aí, sei lá, hoje, uma média de 3 a 4 dias pelo menos. Já imóveis caixa, quando a gente envia, normalmente o processo é bem rápido, né? E basicamente o que muda para a gente é a parte documental. O imóvel na planta, a gente só cadastra ali o comprador. Já quando é imóvel avulso ou leilão, a gente também trata ali a parte documental do imóvel que a gente encaminha para a conformidade. Sim, perfeito. Alguma pergunta para fazer para ele? Primeiramente, quem não sabe, Jefferson é raiz igual a mim. 12 anos aí começando na corretagem, quase juntos, né? Começando na corretagem quase juntos. Um pouquinho antes. Ele seguiu nessa linha mais de crédito, eu segui ali na corretagem, e agora a gente está com o leilão também já há bastante tempo. Nosso parceiro é o que aprova praticamente 100% dos nossos clientes aí de leilão. E eu queria te perguntar desses casos aí que a gente teve de leilão, qual foi o mais difícil ou até o mais fácil também? O que você pode falar para o pessoal agora que está vendo a gente, pensa em comprar um imóvel de leilão financiado, porque muita gente fala de comprar um imóvel de leilão à vista e pouca gente sabe que dá para financiar também o imóvel de leilão. Fala um pouquinho da dificuldade e a facilidade que é desse cliente que pensa em comprar um imóvel de leilão financiado.
Tu tá avançando bem o assunto aí. Eu gosto logo da compra. Eu gosto logo da compra. Porque, assim, é uma parte principal, né? É comentar essa comparação entre comprar à vista ou comprar um imóvel financiado. E aí vale é o principal ponto aqui que a gente vai tratar. Mas, aproveitando que você comentou aí que a gente já se conhece há bastante tempo, desde quando eu cheguei na antiga imobiliária, eu lembro de você com a Duster já, né, saindo lá do... Já tava no auge, né? Já tava bem, já. Me pegou no auge, eu tinha que ver lá embaixo, a pé, de busão. Essa parte eu já peguei ele de Duster já. Acho que não, tava com coordenador, gerente, acho que gerente você chegou a... Depois. A gente trabalhou juntos e acabou que... como a gente ficou tanto tempo no mercado, aí a gente acabou se aproximando também. Sim. Meu vizinho agora, né? É verdade. E a gente tá caminhando junto com algumas coisas, joga bola junto. Agora não mais, né? Quem não sabe, torcia o tornozelo, então dá uma parada no futebol. Disse ele que se aposentou, né? Vamos ver, esperar os próximos capítulos. Aí, só para responder a tua pergunta, né? E, assim, se a gente hoje for pegar uma pessoa que está querendo comprar um imóvel à vista, vamos supor uma pessoa que tem ali 100 mil reais, né, para comprar um imóvel à vista, e uma pessoa que tem 5 mil reais, se ela for comprar o mesmo imóvel, se ele estiver disponível para financiamento, elas vão ter... eu não estou tratando aqui, por exemplo, as despesas como documentação, obra, entre outras coisas que a pessoa vai ter. Da compra imóvel em si. Sim. Ou seja, se a pessoa tem 5 mil e a pessoa tem 100 mil, só que a de 5 mil ela tem um crédito liberado para ela vai ter o mesmo lucro que uma pessoa que investiu 100 mil reais. A diferença é que ela vai ter um retorno sobre o investimento muito maior. Por exemplo, o cara que investe... Vamos supor que ele lucrou 30 mil nessa operação. O que investiu 100 vai lucrar 30%, e o que investiu 5 mil vai ter muito mais por cento. Porque é em cima do valor que você colocou, né? Exatamente. Então, assim, a compra financiada, tem muita gente que fala assim, não, eu prefiro comprar à vista, menos trabalho. Além dela ter a parte da documentação, dependendo se for uma primeira aquisição, ela ainda vai ter mais custo do que uma pessoa que está comprando financiado. Sim. As taxas são menores em algumas coisas, tem alguns pontos ali que ajudam a pessoa que vai comprar financiado. Então, assim, não dá para comparar, né, de forma... se uma pessoa tem crédito aprovado, ela tem essa opção e ela quer comprar à vista, ela tem que seguir o caminho do financiamento, porque assim, ela pode, com esse mesmo recurso dos 100 mil que ela tem, comprar aí uns 5 imóveis pelo menos, né, financiados. Mas dá para fazer isso? Dá. Ela consegue, com os mesmos 100 mil ali, fazer uma aquisição de pelo menos aí, se ela quiser ter uma margem para não se embolar com algumas coisas, com prestação, com obra, com isso e aquilo, dá para ela comprar facilmente uns 3 imóveis, com o mesmo valor. E aí, ao invés de ela ter um lucro só, que ela investiu em 100, ela vai ter 3 vezes o lucro. Consegue ampliar isso daí. Eu fui um caso, você acha que foi o que aprovou lá o meu, eu comprei o Bela Vista, né? Então, eu sempre recomendo, quem está acompanhando, são modelos diferentes, você pode testar os dois, tá? Você pode testar o à vista também, não quero. Eu acho super válido também, tá com dinheiro ali parado, não tá rendendo bem e quer diversificar, então recomendo. Mas o aprovado, o retorno é muito alto e você usa só o seu nome. Eu fiz isso lá com Bela Vista, eu dei na época 10 mil de entrada, foi isso o meu? Eu comprei por 110 mil, dei 10 mil, financei 100 mil. Prestação do financiamento era... acho que 600 reais de financiamento. Não, acho que foi um pouquinho mais. Não, foi 650. 650. Eu até paguei a última agora, que eu vendi ele por 240 mil. Ainda bem. Tive um custo ali com documentação e reforma total de 15 mil. Então, no meu bolso, eu gastei 25 mil só. E tive um retorno aí... E a Caixa que pagou, né? Os débitos. Isso aí. A Caixa pagou todos os débitos na época. Eu só paguei o IPTU. E ainda parcelei, negociei. Pedi isenção, que dá para fazer isso, a gente já falou em outros podcasts aqui. E eu tive esse retorno aí de 140. Eu tirei os 25, sobrou para mim 115 limpo. E o financiamento morreu porque o cara comprou à vista, eu fui lá, quitei. Então zerou. Na verdade, não, ele usou o financiamento dele. Ele financiou também. O financiamento dele
pagou o meu e veio a diferença limpa aí, sobrou para mim nessa negociação 115 mil, só que eu investi só 25. Então... Ou seja, sobrou dinheiro para você comprar outro imóvel e ainda ir para o Chile. Isso aí. Acabou, inclusive voltou agora do Chile, tava me dando dica aqui, a gente tava trocando antes de ligar a câmera aí. Ou seja, deu para pagar à vista a viagem para o Chile. E é isso, e eu recomendo sempre fazer esse tipo de negociação. E uma dica para você que está assistindo, que eu vou fazer essa pergunta para ele. Eu posso aprovar meu crédito antes de eu decidir qual imóvel eu quero ou qual oportunidade vai aparecer? O que você sugere? Espero encontrar o imóvel para aprovar meu crédito ou eu posso já aprovar meu crédito agora e depois ir atrás desses imóveis aí que eu decidi que se vale a pena ou não? O que você sugere? Aprova agora ou espero? A principal recomendação, de fato, é a pessoa aprovar o crédito antes, porque aí ela não precisa nem ficar preocupada na hora de arrematar, né? Se ela vai ter esse crédito liberado depois ou não. Entretanto, mesmo depois da arrematação, ela tem um tempo ali que ela pode... Por exemplo, apareceu uma oportunidade hoje, o relógio encerra hoje, a assessoria não vai dar tempo de me responder por conta de algum detalhe. Ela pode fazer ali a proposta dela, né? E no dia seguinte ela corre atrás da Lorena ali, pede para me ligar urgente e a gente tenta correr para aprovar o crédito dela. Mas é óbvio que para um planejamento financeiro, né, é bom ela ter um crédito aprovado para saber o quanto ela vai utilizar, o quanto ela vai pagar de prestação, até mesmo para ela fazer uma conta com mais calma. Mas, e ela tem, quando a gente faz uma aprovação, ela tem a validade de 6 meses. Então, se a pessoa aprovar crédito hoje, ela tem até o final do ano aí para decidir se aparecer uma oportunidade para ela comprar esse imóvel dela. Pô, legal, isso é legal. E o cliente que está olhando aqui não sabe nada de financiamento, como que ele sabe quanto que o banco pode liberar para ele? É com base na renda? É com base em quê? Ele hoje, vamos falar que um cliente aqui nosso está assistindo ganha 10 mil. Quanto ele conseguiria liberar de crédito? Para ele ter uma noção de saber até qual imóvel ele pode arrematar. Então, essa é uma das coisas que a gente faz muito lá na assessoria. Muita gente entra em contato falando assim, poxa, eu quero saber o máximo que eu consigo de financiamento. Se é 200 mil, se é 300 mil, se é 500 mil. E a gente faz essa aprovação da pessoa em cima do valor máximo, né, que ela consegue de financiamento. E como a carta de crédito da SBPE, ela consegue utilizar... Ela não vai usar a mesma carta, a gente vai ter que fazer uma nova aprovação, mas a gente já sabe que ela tem uma margem de 500 mil ali para poder utilizar. Então, vamos supor, ela consegue comprar 5 imóveis que seja de 100 mil reais, né? Pô, legal. Ela vai usar ali 5 vezes o financiamento. Vai ser 5 processos que vão ser diferente, feitos, mas a gente já sabe que o limite que chega é aquele ali. O cliente pode comprar os 5 imóveis de uma vez só, se ele aprovou 500 mil? Não, tem que ser um de cada vez. Infelizmente, a Caixa ela tem essa burocracia. Você tem que fazer todo um processo, terminar ele e iniciar novamente outro, mas com a primeira avaliação a gente já subentende que ele tem essa tem aquela margem ali para fazer essas negociações. Pô, bem interessante. Isso que a gente normalmente faz. Qual foi a outra pergunta mesmo que você fez? Dessa margem, dele comprar 5 imóveis, mas aí dá sim para ele comprar, mas um de cada vez, fazendo um processo. Você perguntou quanto uma pessoa que ganha 10 mil consegue financiar. Isso, verdade. Mas com a taxa de juros que a gente tem hoje, a gente calcula mais ou menos assim, a cada 4 mil reais de renda, você consegue 100 mil de financiamento. É basicamente isso. Assim vai ter uma diferençazinha ali, para mais, para menos, mas é essa conta que a gente faz. Então, o cliente hoje com 10 mil, ele consegue liberar uns 250 no SBPE. Isso aí. Porque aí está um ponto importante que você está falando para o pessoal entender. Existem 2 cartas de crédito hoje, que é a carta de crédito FGTS e a carta de crédito SBPE. A Caixa antigamente ela financiava abertamente para as 2 modalidades, para os dois tipos de cartas de crédito, né? Tanto a FGTS, que é o Minha Casa Minha Vida, sim, e o SBPE. Aí depois ela limitou, né? Por conta de recurso, falta de dinheiro lá, o dinheiro da FGTS está sendo direcionado para muitos outros lugares, e com essa escassez de recursos eles só deixaram para a linha de crédito SBPE. Então por isso que aparece aquela mensagem lá no site, lá quando a pessoa vai olhar, financiamento somente SBPE. Aí eu vou explicar rapidinho a diferença sobre essas cartas, mas assim, a gente aprofundar as dúvidas se for o caso na SBPE, porque como a gente não está utilizando a carta de crédito FGTS, não tem necessidade. Então assim, se porventura, mais para frente, eles voltarem a utilizar, a gente volta aqui no podcast novo rapidinho. Faz um novo, uma hora falando sobre só essa atualização aí. Mas basicamente a carta de crédito FGTS, ela é utilizada ali dentro do programa Minha Casa Minha Vida, onde tem ali o faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, que são as faixas de rendas para poder adquirir os imóveis. E para quem, ali até o faixa 2, para quem tem uma renda de até 5 mil reais hoje, ela tem
um subsídio, além de benefício que é uma taxa de juros diferenciada em relação ao SBPE. Porque o SBPE é a taxa de juros de mercado. Se você for em qualquer banco, Santander, Bradesco, Itaú, eles têm essa modalidade lá de crédito para você. E aí é juros de mercado conforme a Selic. Selic hoje está lá 13,5%. Aí cada banco trabalha com a sua taxa de juros. A Caixa, normalmente, ela sempre tem uma taxa de juros melhor, né, em relação aos outros bancos. Mas quando a Selic ela começa a cair, normalmente os bancos privados eles reajustam as taxas de juros deles mais rápido, né? Então, às vezes a pessoa corre para o banco privado, mas também quando sobe a taxa de juros, eles são os primeiros a subir também. E a Caixa dá uma travada, a Caixa sempre segura. Exatamente. E com isso, a pessoa... Desculpa, aí vai meu TDAH, né? Eu esqueci onde eu estava nesse ponto aí. Você estava falando sobre a taxa de juros, a Selic. Qual foi a pergunta que tu fez mesmo? Referente ao valor. O cara ganha 10 mil, isso aí. quanto libera e... E você estava explicando as faixas. Lembrei. Aí, por exemplo, o SBPE, ele tem lá... Ou seja, qualquer banco trabalha com SBPE. Já o Minha Casa Minha Vida hoje, até o presente momento, tem alguns bancos querendo trabalhar também, né? Como o Itaú está querendo pegar o faixa 4. Mas, a princípio, só a Caixa trabalha o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, para quem tem uma renda ali hoje de até 12 mil reais, né, que é uma renda, ou seja, é uma renda... Muita gente acha que Minha Casa Minha Vida é só para pessoas que ganham um salário ou 2 salários ali, para pessoa que ganha até 12 mil reais. Está comprando o seu primeiro imóvel, né? Pode até estar adquirindo novamente desde que ela tenha vendido o anterior, tá? São os detalhes entre linhas que eu até falei que eu não ia me alongar muito aqui. Tu falou um ponto, queria perguntar aqui até pelo teu tempo de experiência. O Itaú vai entrar ou não na Minha Casa Minha Vida? E a segunda pergunta, você acha que isso é bom ou ruim? Qual a sua opinião? Então, acredito eu que se a Selic baixar mais um pouco, é certo deles abraçarem, porque é uma taxa de juros atrativa para eles, né, que o banco ele ganha dinheiro com juros. Então, com juros que é a Minha Casa Minha Vida de 5%, 6% ao ano, que é um juros de Estados Unidos. Muita gente fala que comprar imóvel financiado, eu vou pagar 10 vezes mais. O pessoal não tem noção do que o crédito imobiliário no Brasil, por mais que a Selic esteja alta, ele ainda assim é muito barato, né? Muito, muito barato. A taxa de juros se você comparar com cheque especial, cartão de crédito, o que você paga de juros no crédito imobiliário, ele é o mais barato que existe. E aí, com a sua pergunta em relação ao Itaú, então assim, é bem provável que eles se a Selic reduzir mais um pouquinho, eles vão abraçar ali o faixa 4. Não as outras faixas, por conta que a taxa de juros ainda é muito mais baixa ali. Mas pra gente e pro cliente que tá vendo, é bom ou ruim? Porque teve uma época lá atrás, que você lembra também, o Banco do Brasil tentou fazer essa mesma movimentação e seguiu, mas durou 1-2 meses, acabou que os clientes não foram para frente e acabou que atrasou o processo de alguns clientes e eles voltaram atrás. Tu acha que do Itaú pode ter essa transição um pouco complicada? Ou o Itaú, por ser maior e mais estrutura, transformar algo mais prático, por ser mais tecnológico, ter mais agências, etc. Pode ser algo mais prático ou não? Não só mais prático, vai ser muito melhor para quem vende, para quem compra, para todo mundo. Por quê? A taxa de juros ela é a mesma tanto para a Caixa ou tanto para o Itaú. A pessoa não vai ter diferenciação entre os bancos em relação à taxa de juros. Mas onde ela vai ter o benefício? A Caixa, infelizmente, em alguns momentos, ela não aprova alguns clientes que a gente até fica assim, nossa, poxa, esse cliente tem uma renda boa, mas, ou seja, tudo perfeito. Sim. E é sempre aquele cliente que mais quer, né? O cliente que mais quer, a gente fica preocupado, meu Deus do céu, será que vai aprovar? E o cliente que aprova, vou pensar. O cliente que vai pensar, está aprovado perfeitamente lá, só para assinar. E fica enrolando para assinar. Então, assim, se o cliente for reprovado, ele vai ter alternativa de outro banco com a mesma taxa de juros. O que pode mudar em alguns casos é algumas coisas em relação à conta, seguridade, essas coisas, mas que o cliente nada é obrigado a fazer. Então, ele vai ter uma via alternativa caso um banco não aprove ele. E, às vezes, com a digitalização também, que o Itaú está crescendo, avançando muito nessa questão, tem até mais facilidade em relação a isso. Eu mesmo sou correntista tanto da Caixa
como do Itaú também, pô, o próprio aplicativo de um para o outro é totalmente diferente. O Itaú é mais prático, você faz tudo, você não precisa nem agência, não vou na agência há 10 anos. A Caixa, infelizmente, tem que ir para resolver algumas coisas. Então, acho que só isso já melhora muito. Acho que eu compartilho da mesma opinião que você. Minha preocupação é mais nessa transição que já aconteceu lá com o Banco do Brasil, tentou fazer essa transição, esse movimento e não deu certo, mas acho que dando certo para os clientes, para a gente que trabalha com isso, acho que vai facilitar e melhorar muito e ter esse acesso do cliente, não aprovou aqui, joga aqui, vice-versa, acho que até essa concorrência sadia, que eu acho que é muito bom para a gente que trabalha no mercado, porque quando tem um monopólio fica congelado e falou não tem o que fazer. Uma coisa aqui que o pessoal manda muito para a gente, e cliente com nome sujo, consegue aprovar o crédito dele ou não? Esse cara, se tiver nome sujo, nem vem, não fala com a gente, ou não, esse cara pode vir chamar a Agroimóveis, chamar vocês e conseguir aprovar o crédito dele com nome sujo. Pode ou não pode? Então, eu recomendo, tá? Todo mundo que pretende comprar um imóvel, se ela acordou nesse dia e falou assim, pô, preciso sair do aluguel, preciso comprar um imóvel. Se ela está com o nome sujo, se ela ainda não tem renda, se ela ainda não está preparada ali, de alguma forma, para poder comprar esse imóvel, de qualquer forma, eu aconselho ela a visitar, nem que seja a imobiliária lá, a Grow, conversar com a Lorena, conversar com algum corretor, porque isso ali já vai começar a dar o direcionamento para ela. Então, assim, a pessoa que está com o nome com restrição, o sistema, a gente consegue rodar a avaliação e aprovar o crédito dele. A gente meio que pré-aprova, né? Mas lá no sistema está lá assim, aprovado. Mas para a gente seguir com o processo, necessariamente ele precisa regularizar a restrição a partir da nova OS que a gente teve em fevereiro. Antigamente, mesmo com restrição, esse cliente ele conseguia avançar dependendo da restrição dele. Óbvio que a gente analisava se era uma restrição pequena, às vezes era só uma conta de luz que a pessoa esqueceu de pagar e simplesmente o nome dela estava lá com restrição. E o sistema aprovou, a gente seguiu com o processo. Agora, quando é um caso onde o cliente tem uma dívida ali muito alta, não tinha o que fazer. Mas agora, com a nova OS, mesmo com essa continha de luz, ele vai ter que regularizar para a gente poder avançar. Agora, a pergunta que me ia calar, que é uma dúvida minha, eu acho que é o castigo, é o fantasma de todo cliente, e rating. Por que tanta gente é reprovado por rating mínimo? Então, antigamente... E explicar, porque aqui a gente está falando com o cliente, o que é rate? Sim. Então, antigamente, a Caixa, no sistema que a gente tinha, a gente conseguia visualizar, depois da avaliação do cliente, qual era o rating dele. Eu acho que, como isso é algo muito interno, o banco ele acabou até tirando isso dos clientes para poder evitar que, de repente, tenha algum processo, alguma situação ali. Porque ela fala assim, por que eu tô, né, você está me classificando como C, não B, Sim. não A? Então, assim, essas polêmicas, né, em relação ao rating, eles acabaram excluindo e a gente não tem mais acesso a isso. Mas, basicamente, é um histórico que vai se criando ao longo do tempo. Eu, particularmente, como você comentou em relação a você, parece que depois que eu fiz 28 anos, 29 anos, os bancos olharam para mim e falaram assim, toma crédito, cartão de crédito alto, daqui, dali, do nada. Parece que, ou seja, dependendo da idade da pessoa, dependendo das movimentações que elas fazem, isso vai fazendo com que o banco, em algum momento, ele vai pegando esse histórico e vai lendo ali. Então, assim, hoje a gente não tem essa classificação para a gente visualizar de cada cliente, né? Só o banco ele tem internamente, os gerentes eles conseguem visualizar isso lá, só que eles não podem compartilhar, né? Ou seja, é a pessoa tentar fazer a avaliação de crédito para ela ver. Aí, juntando até as duas perguntas. O cliente ele está interessado em comprar imóvel, ele tem nome sujo, ele não sabe se ele vai conseguir comprar. A gente consegue rodar essa avaliação dele e, a partir dali, dar esse direcionamento. Ela fala o seguinte, o crédito não aprovou por conta que seu rating está baixo, então você tem que começar a melhorar algumas coisas aí em relação à tua movimentação, pagar suas contas em dia, ou se aprovou uma prestação que ele não esperava, né? Ele esperava uma prestação de R$1.000 para ele poder financiar, um exemplo, 100 mil, mas ele só aprovou R$500, a gente já vai puxar o histórico Bacen dele e entender onde ele está comprometido para orientar ele. Então, assim, se ele ficar só esperando no achismo dentro de casa, achando que, não, então vou começar a movimentar. Eu já vi um monte de gente com uma série de teorias. Um exemplo,
Estava até atendendo um cliente ontem e ele tem um imóvel financiado, né? E ele achou que ele não podia comprar outro. E ele estava querendo correr para quitar o imóvel dele para poder comprar outro. Já pegamos esses clientes. E ele com uma renda altíssima. Assim, e o financiamento que ele tinha era baixíssimo. Então, não atrapalhava em nada. Mas, por um acaso, ele comentou comigo, né? Ele falou assim, não, porque eu estou correndo para quitar meu financiamento. Eu falei, não, calma aí, nem precisa. Né, isso não está impactando em nada. Você pode deixar lá, você pode alugar. Se você for vender, te recomendo até deixar ele do jeito que está, sem quitar, porque senão você vai ter um processo de ter que averbar a quitação e tudo mais, fazer a baixa de alienação. Então, recomendo. Está interessado em comprar imóvel, procura Agroimóveis. E aí, quanto tempo depois dessa reprovação, o cliente ele pode fazer uma nova reavaliação? Mês a mês ele pode atualizar isso. Todo mês. E isso é legal, porque teve cliente nosso, foi semana passada, eu atendi um cliente que ele nem estava querendo vir por insistência do corretor, aí eu estava no escritório, vi eles conversando, entrei, fui conversar, vi ele falando ali, não, fui reprovado, deixa pra lá, não quero mais, eu sei que eu vim porque ele perturbou, mas realmente eu quero sair do aluguel, não aguento. Eu falei, cara, mas quando você foi reprovado? Foi ano passado. Eu falei, pô, mas depois tu nunca tentou? Não. Aí eu expliquei pra ele, falei, cara, a aprovação muda de mês a mês, virou um mês, não sei se você sabe, se você foi reprovado ou algum correspondente falou, cara, tá reprovado, isso não é um sinal vermelho, é só um amarelo, porque todo mês, na virada de mês, você pode tentar de novo. Então, eu sempre sugiro, chama a gente aqui da Grow, chama algum corretor, ou fala com a Lorena, chama a gente lá no Instagram, que todo mês você pode tentar. E às vezes, o que você faz? Às vezes não é nada. Claro, a gente recomenda, quando passa uma assessoria, normalmente com a ajuda do Jefferson, recomenda abrir conta, fazer uma capitalização, mas tem cliente que às vezes não faz nada. Só porque virou um mês, ele já consegue sair do reprovado para o aprovado. E aí eu te pergunto, por que acontece isso? Por que nessa virada de mês, esse cliente que foi reprovado vira aprovado? A atualização do sistema. Às vezes o sistema, naquele mês, ele tinha uma leitura do cliente, no mês seguinte ele já tinha uma outra leitura. E também acontece muito, tá? Cadastro errado. Às vezes o cliente ele foi cadastrado de forma errada no sistema e aí a gente ajusta ali e às vezes aprova o cliente. Vou dar um exemplo, tá? Prático. A gente já pegou um caso de um cliente que tem lá a declaração de imposto de renda e ele estava avaliado, na hora que a gente pega o imposto de renda, tem lá os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Aí tem um campo lá, trabalho não assalariado. O cliente ele tinha uma renda ali, só que ele também tinha uma outra renda em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, né? Uhum. E quando foram fazer a avaliação dele, como ele era SBPE, você não precisa informar todas as rendas. Então, só informar a renda que eles enxergaram ali mais rápido. Quando esse cliente também tinha uma outra renda ali. Que quando você tem uma fonte pagadora pessoa jurídica, ela tem um peso melhor do que uma fonte pagadora pessoa física. Só esse ajuste aprovou. Seja, incluiu a outra renda que era pequena, mas era significante por conta do peso que ela tinha. E aprovou o cliente, só isso. Então, esse cliente já estava literalmente aprovado. Ele não foi aprovado por um erro de outra pessoa. Isso aí. E ele poderia, de repente, passar anos e anos ali achando que nunca mais ia comprar por um detalhe, um erro. Isso aí. A fonte pagadora importa muito, né, quando a gente vai fazer o cadastro do cliente. O principal cliente é o cliente que tem contra-cheque. Se ele recebe de uma fonte pessoa jurídica, seja ela pública ou privada, ela tem mais peso do que um cliente que recebe, seja autônomo. O autônomo ele consegue, a gente vai chegar nesse assunto, né? Uhum. O autônomo ele consegue comprar naturalmente, só que o peso, né, na hora de aprovação tende, mas pode acontecer de um cliente que tem contra-cheque ser reprovado e um cliente que é autônomo ser aprovado. E te falar isso, você que está olhando aqui, você pode ter reprovado o teu financiamento por erro de uma pessoa. Olha o detalhe disso, a importância de você procurar pessoas certas, profissionais que tem nome, que já está no mercado, que saibam fazer. Porque você que está me vendo aí, você pode estar com o teu crédito aprovado. Você teve uma notícia reprovado, talvez por erro de uma pessoa. Por isso que você tem que chamar a gente agora para a gente te orientar junto com o Jefferson aqui para mudar. Porque isso, pelo que você falou, acontece normal, né? Acontece. Não é sempre que... Não é uma coisa assim que acontece... É raro isso? Não, acontece com muita frequência. Cadastro mesmo errado. Principalmente
E se tratando de imposto de renda, sempre, como ele tem alguns impostos de renda que as pessoas fazem de forma bem complexa, né? Então tem algumas informações ali que alguns correspondentes, algumas pessoas não fazem essa leitura, passa despercebido e o cliente reprova. Esse é um caso, assim, excepcional mesmo, porque a renda da pessoa que ela recebia de pessoa jurídica, ela era muito pequena, mas ela fez toda a diferença no peso da avaliação do cliente. Tipo assim, a diferença de renda era, se eu não me engano, era R$7.000 que a pessoa recebia como trabalho não assalariado, e a outra ela recebia 1.000 e pouco. Era uma renda bem pequena, mas que fez toda a diferença na avaliação dela. Então, voltando até naquele assunto do rating, né? Então, mesmo a pessoa tendo o nome limpo, não tendo nenhuma dívida, nada, a pessoa, ainda assim, ela pode ser reprovada por rating, por não ter um relacionamento com o banco. Infelizmente, pode isso, e acontece bastante, felizmente. Acontece bastante frequência. Aí, não tem só o rating, não. Tem um Bacen também, né? Sim, tem bastante. Aí tem um ponto importante. A gente costuma falar que quando o banco está com muito recurso para liberar, a tendência é ele aprovar os clientes que têm uma classificação interna lá de C, D, um pouco mais. Mas quando esse crédito ele fica escasso, ele começa a subir ali o nível e só aprovar cliente de rating A e B. E aí aquilo é uma coisa que você falou. Por que um cliente aprova num mês e no outro mês não aprova? Nesse mês, a Caixa pode estar aprovando clientes com rating B só, e A e B, e no mês seguinte ela passou a aprovar cliente A, B e C. E aí esse cliente que estava reprovado passou a ser aprovado. E aí ele tem 6 meses para poder utilizar a avaliação dele. E como o cliente sabe de quem ele procura para ter essa transição, até para saber se, no caso, a aprovação dele que ele recebeu de um corretor, correspondente, aquela informação, você está reprovado, e às vezes o cara tem um sonho ali de sair do aluguel, ou até fazer um investimento mesmo, é o único dinheirinho que ele tem, ele quer diversificar, mas não tem condição de comprar à vista e a opção dele é financiar, ele recebeu essa triste notícia que o crédito dele foi reprovado. Como que ele sabe e aonde ele procura, como ele vê se houve um erro ou se realmente na virada de mês ele conseguiu essa aprovação? Porque como esse cliente está 1 ano com uma notícia que ele recebeu lá atrás e não orientaram ele, infelizmente, estava na mente dele ali congelado e inclusive ele foi aprovado no outro dia. Pegamos a documentação, no outro dia subimos e ele foi aprovado. Mas o cliente hoje, o que você indica para ele para conseguir identificar esses dois mecanismos aí que a gente entendeu nessa conversa, que ele pode transformar reprovado para aprovado? Como ele não consegue ver ali o cadastro dele, não sabe se o correspondente ou analista errou na avaliação dele. Mas o que pode ser recomendado, ele tá procurando uma imobiliária que ele tem um histórico legal. Não, por favor, Agroimóveis. Procura Agroimóveis. Ou seja, que aqui não tem erro, a gente vai aprovar, acredita. Vai ter um histórico legal ali, vai ter bons parceiros, né? Vocês também têm outras empresas de crédito que são antigas no mercado, são boas também. E assim, colocar no calendário dela, na agenda dela, para assim, todo dia 15 eu vou ligar pro Everton e falar para ele, roda minha análise aí de novo, pede para olhar com carinho se tem alguma mudança, alguma situação que pode me ajudar. E mês a mês fazer isso. A gente... porque assim, o corretor aí joga também a responsabilidade pro outro lado, tá? Outro dia teve um corretor até que antigo me ligou e falou assim, Jeff, como você atende aos seus clientes, né? Você aprova primeiro e depois você atende primeiro. Eu falei, cara, todo cliente, todos, eu sempre, assim que ele entrava em contato comigo, eu sempre convidava ele a ir na minha imobiliária lá. Partiu, ou seja, o ponto inicial ser dali. Por quê? Eu não queria saber se ele tinha nome sujo, qual era a renda dele, entre outras coisas, porque para mim, cada cliente era um aprendizado. Cada conversa, você ficar sendo refém só do cliente que está ali aprovado, querendo imóvel, eu acho que assim, você vai ter oportunidades onde às vezes você pega um cliente que ele está com restrição, mas que ele tem um amigo, às vezes ele vai com o irmão, às vezes por você ter orientado ele naquele momento que ele viu que você só não estava interessado em dinheiro, que você estava interessado em querer ajudar ele, e mais para frente ele te procura para falar, consegui resolver aquela restrição, que você me ajudou, orientou, agora roda aí para mim o crédito. Apesar de estar com o crédito reprovado, com o CPF negativado, ainda assim roda a avaliação e a partir dali você segue, mas o corretor ele tem que chamar essa responsabilidade, pegar esses clientes que às vezes eles entendem que não vai ter uma condição de compra ali imediata, né?
trabalhar essas pessoas para que futuramente elas virem clientes que vão comprar. Ou seja, ao invés do cliente procurar elas para poder rodar a avaliação, elas fazem contato com o cliente para pedir um documento atualizado, ou para perguntar se autoriza fazer uma nova avaliação e continuar tentando ali aprovar aquele cliente reprovado. Porque o cliente, ele pega simplesmente o cliente está reprovado, não estou dizendo todos, né, mas que pegam e descartam por falta de interesse por conta disso. Eu já peguei caso de cliente que veio reprovado, já foi trabalhando e naturalmente depois esse cliente conseguiu ser aprovado. Cara, isso daí é uma aula, tá? Até arrepiei aqui, é um corretor raiz. Então, corretor, isso daqui é uma aula, cara. E eu falo muito isso nos meus treinamentos, e quem é mais antigo, que hoje realmente alguns corretores querem pegar o cliente redondo e quando o cara fala, pô, teu nome sujo, não vou nem responder, vou falar com o outro. Cara, não, todo mundo é cliente, indiferente se comprar ou não, tem a indicação. Eu lembrei do seu, você falando agora, eu lembrei de um caso meu antigo, de um cliente que, mesma coisa, ele até falou, pô, tô com o nome sujo, nem vou. Falei, cara, vem sim, vem tomar um café, eu quero ouvir, quero entender o que você tá procurando, ouvir sua história. Então, cara, um bom vendedor é uma coisa que eu falo muito, não é um falastrão que quer vender tudo, é um escutador profissional. O bom vendedor é isso, ele escuta a história do teu cliente, dá atenção e cada conversa, mesmo que não gere negócio agora, vai gerar conexão e conexão gera venda. Não pode gerar agora, mas vai gerar lá na frente, porque vai ter indicação, esse cara vai falar bem de você para outras pessoas e você soubendo orientar esse cliente, ele vai comprar com você. Talvez não agora, mas no outro mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano que seja, vai ter essa conexão e vai ter essa venda aí, que é o que a gente almeja. E não fazer uma venda por vender, é uma venda para ajudar de verdade. Esse é o corretor que entende o que esse corretor não é só vender por ganhar dinheiro, é ajudar mesmo. E é o nome da empresa, Let's Grow Together, que é vamos crescer junto, não é só a gente, é ajudar mesmo nossos parceiros, clientes a crescer junto com a gente. Então, entender isso é sensacional. E uma aula que você deu aí para todo mundo que está assistindo aí, corretor ou vendedor de outra área, cara, é isso, não discriminar às vezes porque o cara tá com o nome sujo ou alguma coisa. E foi o que tu falou, às vezes o cliente está com o nome sujo, mas com uma orientação devida, e eu falei muito da Agroimóvel, você procurar, por isso a gente faz isso lá, mas até onde você já foi, perceba, quando você fala, tô com restrição e já tem essa... Não, cara, tem orientação, tudo se resolve. Como você não nasceu com o nome sujo, dá para resolver também, pô. Sim. Então tudo se resolve e alguns clientes que eu já até levei para você, às vezes com o nome sujo já aprovou, que é aquela chamada CIRIC, prestação CIRIC. Explica para quem tá assistindo a gente o que é CIRIC e depois de aprovada essa CIRIC, ele consegue seguir com a compra? Você pergunta mesmo com o nome sujo ou não? Não, ele com o nome sujo aprovou a CIRIC. Ele tem esse tempo para resolver, mas ele já sabe o valor aprovado. Não é isso? Como funciona? Então, a CIRIC nada mais é do que a prestação máxima possível que a pessoa tem condições de pagar ali. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000, a CIRIC máxima dela vai ser R$600, que é 30% do comprometimento que atualmente o banco trabalha. Mas esse cliente com o nome sujo, ele consegue ter essa noção? Sim. Quanto que o banco... Quase caiu. Quanto que o banco libera para ele? É como eu recomendei aqui. A pessoa, mesmo ela estando com o nome sujo, a orientação é roda a avaliação. Rodou a avaliação, ela vai... Talvez o banco pode reprovar direto e ela não vai nem ter prestação CIRIC, mas pode acontecer do banco condicionar, né, e aparecer para ela lá, ó. Você ganha R$2.000, mas eu aprovei uma prestação aqui de R$500 para você, pré-aprovei, ou seja, mas condicionou a você resolver aquela situação da restrição. Quando aparece lá, que no sistema aparece para a gente 3 informações: aprovado, condicionado ou reprovado. Reprovado é tentar no mês seguinte. Aprovado direto é porque aprovou 30% da renda dela, que a gente jogou no sistema. E condicionado, a gente tem que ler qual foi a condição que foi dada. Em alguns casos, é restrição externa, ou seja, resolva a tua restrição para a gente poder continuar, avançar. Pode ser um Bacen, ou seja, uma dívida que a pessoa já até negociou, está pagando, mas que a pessoa necessariamente precisa ir atrás do Bacen para pedir ela para tirar aquela informação. A gente até consegue, em alguns casos, dependendo da situação do cliente, fazer a antecipação dessa baixa do Bacen. Aí vai depender muito do histórico. É uma situação, foi uma dívida da Light que foi negociada, é bem tranquilo. Agora era uma outra dívida, um empréstimo que ela pegou e é um valor muito alto. Aí o comitê, normalmente, ele fala assim, deixa que o sistema atualiza aí, uma hora vai atualizar, ele consegue o crédito dele. Mas essa antecipação só é feita a depender de um comitê que a SEV da Caixa faz. E nesse caso aí, no geral, né? A pergunta minha agora é algo geral. O que o banco analisa
Qual é o principal ponto que o banco analisa para o cliente? É só a renda ou tem mais alguma coisa em conjunto? Acho que vocês até perguntaram isso, só que eu passo despercebido da resposta. Voltamos. Renda, principal ponto, né? Esse é o principal. Acho que o principal ponto é a renda. Ser de maior, né? Sim. E ter ali até 69 anos, né? Porque uma pessoa que tem 70 anos, ela já não consegue mais financiamento. Então, até 69 anos, a pessoa ainda consegue financiar aí pelo menos o prazo mínimo, que são 10 anos. Que algumas pessoas falam assim, mas por que eu posso financiar em 5? Não, o prazo mínimo é 10. Aí, se ela quiser depois fazer a amortização, ela pode fazer isso. Mas os pontos principais é renda, idade e histórico mesmo de crédito no mercado. Os principais pontos. E agora a pergunta polêmica também, né? Que já vou até pular para esse ponto que a gente já citou, porque o Everton ele é acelerado. Aí a gente tem que voltar no assunto. O autônomo, ele consegue financiar ou não consegue financiar? Consegue, com certeza. Todo autônomo corre na imobiliária, pode ir lá. Que antigamente era um pouco mais complexo aprovar um cliente que tem renda autônoma, né? Mas agora ficou muito mais fácil. A gente pega ali a movimentação do cliente, comprovante de despesas e meio que faz uma apuração dessa renda, coloca no sistema. Só que o autônomo é o cliente que, quando reprovar, você tenta analisar muito bem como foi aquela informação cadastrada, que é onde, justamente, se cadastrar errado, o cliente autônomo ele tem a tendência a reprovar mais fácil. Então, você tem que cadastrar direitinho a profissão dele, a renda que foi apurada, para que não corra risco de aprovação. E qual a margem hoje? Vamos falar de 10 para 10 clientes. Quantos reprovam e quantos estão aprovando? Tá 70%. A margem de reprovação baixou bastante. Tem bastante cliente sendo aprovado direto. Então, essa mística aí que o pessoal está falando que o país está em crise, está reprovando tudo, não bate, né? Porque pela margem que você falou... são momentos. De mês a mês a gente vai ter que atualizar a conversa. Porque, a gente está conversando hoje aqui, né? Hoje é dia... 17. 17? 17 de junho. 17 de junho. Então, 18 de junho. 18 de junho. Então, pode acontecer de dia 5 de julho, a gente já tá com outro cenário aparecendo, novas atualizações, notícias, e a gente tem que atualizar toda a conversa aqui. Mas, hoje o índice de aprovação tá bem bacana. E, uma pergunta que eu até recebo de cliente mesmo, e foi até um ponto que você tocou anteriormente, né, sobre o fato do cliente ele achar que tem um financiamento e ele não ia conseguir financiar outro imóvel. E quem tem um financiamento de carro ou quem tem algum empréstimo, consegue financiar um imóvel? Consegue, mas pode acontecer do banco ele fazer a leitura, né, de forma automática ali na hora que a gente roda a avaliação, e ele entender que esse cliente ele tem um comprometimento financeiro já no mercado, um financiamento de um veículo ou dívidas ainda parceladas de cartão de crédito, que vai impactar, e aí o banco ele pode reprovar, ou seja, completamente o crédito, ou ele pode condicionar, falar assim, não vou te aprovar os 30% da tua renda, mas só vou aprovar aqui 20%, 25%. E aí a pessoa, se aquele crédito já atender ela pode seguir com o processo normalmente. Quando isso acontece com um cliente que é Minha Casa Minha Vida, impacta muito, né, para o crédito que ela necessita. Agora, quando é um cliente SBPE e acontece um condicionamento, às vezes atende perfeitamente o que ele precisa. Entendi. Uma outra pergunta também, que agora é uma pergunta minha, tá? Não é pergunta de cliente, não, porque você sabe que eu te mando muita mensagem perguntando sobre algumas situações, né? Eu acho até bom, porque você tem muita paciência de explicar, de falar, olha, Lorena, funciona assim. Baseado nos clientes de leilão, que a gente já pegou, a gente já rodou, já fez análise de crédito. Hoje você acha, assim, com relação à taxa de juros da análise, você acha que é mais vantajoso hoje investir em imóveis na planta ou em leilão? Sem dúvidas, eu não sei o que pode atrapalhar vocês, né? Porque o bom é que vocês trabalham com todas as frentes. Mas, obviamente, que não dá para comparar. Leilão, ele dá um retorno financeiro muito mais rápido e maior. Você acha, é uma pergunta genuína mesmo, porque eu não sei como funciona, mas eu sei que, geralmente, o cliente ele pode aprovar mais para imóvel de leilão do que para imóvel na planta, isso é verdade? Não. Eu acho que é ao contrário só. É ao contrário? Porque hoje tem mais recurso, né, para imóveis na planta. As grandes construtoras, elas têm relacionamento político e acaba
brigando por esses investimentos nessa parte para eles, taxa né? de juros também, porque a Minha Casa Minha Vida, né? O orçamento garantido, por exemplo. Porque no leilão é SPPE, né? Não entra, o Minha Casa Minha Vida não entra pro leilão, só pro imóvel na planta. Isso. Mas assim, hoje, aprovar um cliente para imóvel na planta é muito mais fácil do que para qualquer outro tipo de carta de crédito que a gente tenha. Mas para leilão, em algum momento, chegou a aprovar mais fácil, mas esse cenário mudou. Hoje o na planta tá... Era bom, eu gostava dessa época. É o campeão. Jogou lá, aprovou o cliente. Uma outra pergunta para ele? Tem alguma Não, até explicar sobre isso, sobre Minha Casa Minha Vida. E são opiniões, eu sempre recomendo diversificar. Claro que o primeiro imóvel, a gente já conversou muito sobre isso. O primeiro imóvel eu não sugiro leilão, a não ser que seja um achado, o imóvel esteja vazio. Então, porque o leilão, às vezes, é mais para investidor, às vezes pode ter alguém morando, você pode ter um custo maior com obra, e às vezes o na planta tem essa tranquilidade, você comprar com uma entrada menor, financiar no Minha Casa Minha Vida, parcelar a entrada e pegar o imóvel zero, pronto, que você não vai ter dor de cabeça. Às vezes tem construtora que dá documentação gratuita, então são diferentes, produtos diferentes, mas leilão à margem, como falou, a margem para investimento acho que supera qualquer lançamento, mesmo ele no pico dele, lançamento aí que teve 40% de valorização. A gente falou um caso aqui, até o meu, ou outro caso também de cliente que teve uma margem de 200%, 300% em cima do valor investido, né? Ambos apresentam risco, mas o risco também do imóvel na planta é muito menor. E assim, aí depende também do momento do investidor. Sim. O camarada, vou querer já se aventurar no leilão, sem uma assessoria, sem uma pessoa que possa estar auxiliando ela, o risco dela ter um pesadelo com aquilo ali é muito grande. Da mesma forma, quando ela vai comprar imóvel na planta, ela vê o histórico de quem é a construtora, que ela está comprando, né? Eu tenho imóvel na planta que eu comprei, sim, a primeira coisa que eu olhei A gente comprou junto. A primeira coisa que eu olhei foi o nome da construtora. Sim. É isso. A gente comprou no mesmo. Vai aparecer lá no Reclame Aqui coisas dela, mas isso é natural. Qualquer empresa, hoje em dia, que você vai jogar, ela vai ter, mas assim, o histórico que a gente já conhece, de mercado, sabe que é uma construtora sólida. Então E é legal diversificar, como a gente falou, a gente comprou junto na planta, então porque a gente acredita também nesse modelo, então é entender e, se possível, você puder diversificar. E foi você que me ajudou a comprar ainda. É verdade. Verdade. Uma outra pergunta também, que é tudo pergunta minha, tá? Tudo da minha recorrente. A gente já pegou caso de cliente em leilão que foi aprovado, né? A gente fez a simulação, foi aprovado, só que reprovou na conformidade, na entrevista com a Caixa. Por que isso acontece? Então, no normativo da Caixa, ele tem como se fosse uma cláusula lá, né? Um item normativo que diz que o gerente ele tem uma autonomia para ele conceder ou não aquele crédito para o cliente. E aí ele pode simplesmente, mesmo que o crédito dele no sistema esteja aprovado, a conformidade, que é uma outra etapa, tenha dado ok lá dos documentos enviados, ele pode simplesmente chegar na entrevista ali, olhar os documentos e entender que aquilo ali pode ser algo, né, montado, ou que aquilo não seja o momento para o cliente, que às vezes ele, nos documentos que eles enviaram, não constatou-se, por exemplo, comprometimento financeiro, e numa conversa ele viu que o camarada tem um imóvel, o carro financiado já está com uma parcela alta, alguma coisa, ele pode, tô vendo aqui que tu já tem essa prestação para pagar, esse teu salário é esse, tu já está pagando isso, e ele simplesmente não, ele tem essa autonomia, né, para não assinar o contrato e cancelar aquele processo ali, mesmo que tô aprovado no sistema. Ele tem essa autonomia. É claro que o cliente pode judicializar depois aquilo ali, ele tem que responder, ter todo um processo, todo um trabalho, mas ele tem esse item normativo que protege ele de não conceder esse crédito. Porque esses dias atrás, né, até fazendo um contato com vocês mesmo, a gente recebeu um cliente que ele é militar temporário. E aí ele encaminhou contra-cheque, a gente foi fazer a análise, e aí vocês informaram que teria possibilidade de aprovação, mas também teria possibilidade de reprovação dependendo da agência. E aí a gente rodou a análise, foi aprovado, só que ele foi reprovado na conformidade. O gerente não acatou a assinatura. São fases diferentes. Você tem a aprovação de crédito no sistema, você tem a conformidade e você tem a entrevista gerencial ali. Sim. Então, ele possivelmente não passou nessa parte da entrevista gerencial. Mas não foi nem na questão da entrevista gerencial. O sistema, ele simplesmente vai aprovar. Tem algumas informações que ele ainda não reconhece, assim, porque atualiza toda hora alguma informação. Então, o cliente ele foi aprovado, passou na conformidade, só que o gerente identificou uma informação que em fevereiro teve uma reunião entre as SEVs e eles
colocaram lá numa OS interna, dizendo que os clientes que são militar temporário foi uma surpresa também pra gente. Imagina, um sargento do exército, um tenente, que ganha ali 7, 8 mil, 10 mil reais, eu não sei exatamente o salário de um tenente, mas acredito que seja nessa faixa aí pra cima. E ele não pode comprar o imóvel dele por conta que ele é temporário, né? Eu acho assim, que todo trabalho é temporário, né? Você pode ter trabalho de carteira assinada hoje e amanhã você não está na empresa. Então, eu acho que a Caixa em algum momento vai rever isso e vai voltar a liberar os financiamentos para quem é militar temporário. Foi até uma surpresa para mim mesmo, porque eu realmente não sabia. Como a gente já tinha tido um caso de um cliente assim, e aí a Gabi, né, que trabalha lá com você, chegou até me informar, olha, foi algo que mudou recentemente. Então, baseado nessa renda, o gerente ele vai olhar e vai falar assim, olha, como é temporário, você tem essa renda hoje, mas pode ser que amanhã você não tenha mais. E aí ela falou que faria a análise, mas teria a possibilidade de reprovarem, né, ou não acatarem na conformidade. Até porque isso, pelo que eu sei, não é nem normativo, é uma OS específica para uma região. Interno, e assim, a gente tem bastante tempo, sabe que também o normativo muda sempre, às vezes 3, 4 vezes no ano, então sempre atualiza. Então, galera, não fique muito presa. Isso é temporário, pode mudar amanhã, como pode ficar até o ano que vem. Mas é sempre manter com a gente, perguntar para quem tem acesso, quem está sempre ali trabalhando, que a gente se comunica direto, tanto com o Jefferson, como diretamente na agência, para verificar isso daí. Realmente houve essa OS aí, que é temporário, que eu entendo também. Mas você acha que vai ficar muito tempo ou acha que vai reverter? O que você acha? Sua opinião que está mais internamente lá com eles? Para mim, isso não era nem para ter existido. Não existe. Assim, uma pessoa que tem uma renda ali... eu acho que também vai de agência para agência porque, assim, também, por mais que seja temporário, eu entendo que todo trabalho é temporário, não existe um trabalho que, se fosse a certa pessoa, ou mesmo até o funcionário público, em algum momento, se ele cometer uma situação, ele pode ali ser demitido. Sim. Mas, enfim, eles criaram essa OS de fato, igual o Everton comentou. Nesse exato momento, existe essa OS que no mês que vem pode mudar a qualquer momento e voltar tudo ao normal. Baseado até nos nossos clientes também, né? Todos esses processos que nós já fizemos juntos, né? Toda essa parceria. Qual foi o cliente de leilão que mais, assim, te impactou durante o processo de... Porque teve vários, a gente tem várias situações de clientes que a gente teve que reavaliar, teve todo um processo, a gente ajudou durante esse suporte aí de resolver questão de pendência. Qual foi o cliente que mais te deu... Exatamente, te marcou. Aquele cliente que falou, cara... Passou 5 anos, aquele cliente foi o que mais me marcou. Eu lembro dele até hoje. Assim, existem muitos, mas assim, obviamente que se eu for selecionar ali entre pelo menos uns 10, uma lista de pelo menos 10 assim, que me impactaram, certamente tá um dos da Gro que eu não sei se é Alessandro o nome dele, agora só o nome você dele foi lá na sede daquela vez, no escritório? Vinícius, desculpa, tá, não lembrei seu nome, mas eu lembro de você. Se eu te encontrar na rua... são muitos nomes. Assim, ele tinha um crédito reprovado por conta que o cadastro dele estava errado no sistema. Sim. E depois a gente analisou com calma e bati um papo com ele lá junto com a Lorena. Ou seja, ele teve... Aí vai do cliente também. Ou seja, ele simplesmente não desistiu no primeiro momento. Sim. Ele foi lá, falou, não, Lorena, quero conversar com vocês e tudo mais. Vamos ver o que dá para fazer. Sim. Aí ele foi lá, marcou comigo, com a Lorena, conversou com calma. Uma coisa muito importante do cliente, ele ouviu, soube ouvir, escutar. E a gente conseguiu identificar ali uma informação que foi crucial para poder aprovar o crédito dele. E aí, o que fez, obviamente, ele ser um cliente marcante é que ele é um cliente que cliente que cria rapó, né? Ele criou rapó comigo porque, quem me conhece sabe, eu tenho 3 filhos, um deles é autista, que é o Miguel, de 6 anos, e ele também é pai de autista. Então, quando ele me contou sobre isso, na mesma hora a gente sabe das dificuldades que cada um tem e eu sei o que ele precisa. Ele comentou que precisava de um espaço, aquela casa era uma oportunidade única para ele, conseguir comprar no local que ele gostaria, com preço, com desconto. Muito em conta. Ou seja, ele praticamente comprou um imóvel pela metade do preço e podendo dar um ambiente muito melhor para o filho dele. Então, assim, aquilo ali virou
Virou pessoal, né? Eu precisava resolver e a gente conseguiu resolver, graças a Deus. E o caso dele foi especial pra gente, porque foi até uma surpresa, esse imóvel estava reformado, não sei se você chegou a ver. Sim. Inclusive tem um episódio, ele veio aqui, foi acho que no episódio 6, Isso. Quem quer saber um pouquinho da história do Vinícius, ele veio aqui, contou a história dele, como foi, como ele achou, e como foi todo esse suporte, falou de você, citou seu nome, agradeceu você lá no podcast, no episódio que ele teve aqui, foi especial pra gente também essa história dele, de poder ajudar o cliente a realizar, tá no lugar que ele queria, só que financeiramente, se fosse valor de mercado, ele não conseguiria. E leilão traz isso daí, essa aproximação do seu sonho, que às vezes financeiramente está distante, mas o leilão você consegue encurtar de morar aonde você quer, na localização, e ele deu match em tudo, né? Eu acho que o que ajudou também, ele trabalha na área de meio que vendas, de vendas, né? isso. E então ele foi um cara paciente em ouvir a gente, né? E saber que não é simplesmente aquele cliente que às vezes chega, entrega os documentos e vai embora. Não, ele tinha um pouco do ramo, um entendimento, e isso ajudou bastante. E ele chegou até a comentar sobre isso no podcast, né? Porque teve toda aquela situação, você foi lá para explicar para ele. Isso, se não me engano, o processo dele deu uma parada por conta de algum documento complementar que o gerente solicitou, e teve toda essa situação. Ele até chegou a citar sobre isso, né? Que você foi lá, sanou as dúvidas dele, explicou o que deveria ser feito. E, infelizmente, no processo dele, a gente teve que esperar para ter um posicionamento da Caixa. E assim, é muito legal ver isso, né? Porque a gente vê que a gente trabalha num conjunto, né? Tanto vocês como a análise de crédito, né? Como assessoria de crédito, tanto a gente como imobiliária. Então, tudo gira em torno de realizar um sonho de uma pessoa. Então, acho que é isso. Esse é um ponto legal também, né? Da nossa parceria, que tanto nós como imobiliária, como você, a gente se disponibilizou e realmente virou algo pessoal, não só para mim, mas para você também, a partir daquele dia que a gente fez a reunião com ele. Então, acredito que da Grow, realmente, o processo do Vinícius foi um processo impactante para nós, assim, como imobiliário, e para vocês também como assessoria de crédito também. E uma outra pergunta, né? Qual a diferença? Assim, agora sendo bem sincera, que também é uma pergunta minha. Basicamente, todas as perguntas são minhas. Pegou de crédito, vou jogar. Vou tirar minha dúvida Porque agora veio na cabeça. Tem diferença entre se eu fosse no banco para fazer uma análise de crédito e fizesse o contato com vocês, por exemplo? Então, falando tecnicamente em relação ao sistema, não. O mesmo sistema que o banco utiliza é o mesmo que a gente utiliza também. Tem gente que acha que no banco pode acontecer do banco aprovar o cash melhor e não vai mudar em nada. É exatamente o mesmo sistema que é utilizado para o correspondente e para a agência. Só que o que pode mudar é a questão do atendimento. Por exemplo, a Lorena, certamente, como foi o caso do Vinícius, né, ela teve muita disposição em querer ajudar, atenção ao cliente, receber na imobiliária, conversar, tomar um café. Sim. Coisa que numa agência, ainda mais da Caixa, que normalmente a maioria é tudo cheia, o gerente não tem tempo para ficar atendendo ali todo mundo, com calma, tomando um café, explicando, vendo onde pode ter cadastrado ali errado. E assim, da mesma forma que existe advogado lá, criminalista, o civil, o previdenciário, na agência tem também alguns funcionários que, assim, eles entendem de crédito, tem alguns que não entendem. Então, tu vai sentar, às vezes, com o gerente de conta. O gerente de conta lá, que ele simplesmente não entende nada do imobiliário. E aí, você vai entregar os documentos para ele, pode acontecer dele, às vezes, não ter... saber, às vezes, de um ponto positivo que pode ajudar um peso na questão da renda, não saber entrevistar a pessoa, avaliar a carta de crédito errada. Às vezes ele só sabe que existe a SBPL, nem sabe que existe Minha Casa Minha Vida. Ou seja, às vezes podem ter pontos que o funcionário ali da Caixa ele não vai saber. Eu, por várias vezes, eu já tive que sentar com alguns gerentes amigos, né? E auxiliar eles da mesma forma que eu já fui, obviamente, super orientado com... Até eu tenho um xará que assim, foi o cara que me ensinou tudo, dessa parte, me auxiliou. E assim, tem alguns gerentes que eu precisei auxiliar numa informação porque ele não sabia, não entendia dessa parte. E assim, óbvio, às vezes um é especialista na área empresarial, outro entende de consórcio, outro entende de empréstimo, consignado, e assim vai. Então, agora, quando ele procura a Grow, por exemplo, a Grow que é especialista em vendas, em parte de imóveis, em financiamento, ou seja, a Lorena certamente já vai estar ali sanando mais dúvidas, procurando entender mais, ajudar mais o cliente do que ele simplesmente na agência. Então, assim,
diferença é atendimento, é o principal ponto. E assim, eu acho crucial, eu prefiro ser melhor atendido do que simplesmente chegar num lugar, pegar fila, passar por uma porta giratória lá, que às vezes você parece até um bandido, e chega lá em cima com uma conversa às vezes rápida. Eu entendo, às vezes o funcionário ali na correria, porque ele precisa atender mais pessoas. Sim. E corre o risco dele pegar um atendente que não sabe, não entende muito de crédito imobiliário. E uma dica assim que você daria para quem quer financiar um imóvel daqui a uns meses? Qual dica que você daria para ela poder se preparar? Não se prepara, corre para a imobiliária. Fala assim, ó, eu vou comprar daqui a 6 meses, mas roda aí só para ver como é que tá já. Só para ter uma noção. Só para ter uma noção. E eu sugiro isso para cliente, eu falo, cara, não, eu tô pensando em comprar aquela prova agora. Até para saber se o crédito, o imóvel que você quer, você tem crédito para ele. Sim. Porque como tá, aí vai que você reprova agora, a gente vai te orientar. Abre uma previdência. Cada cliente é uma consultoria diferente, então a gente faz uma orientação. Não é bom falar, mas sempre indica ali o que fazer para no próximo mês, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um ano, você tá com o seu nome certinho e crédito aprovado. Então sugiro agora, mande a documentação. Mesmo que você queira comprar daqui a 1, 2, 3 meses, daqui a 2 anos, cara, aprove. Porque a gente te prepara para quando você tiver, tô pronto, teu crédito tá pronto também. Porque não adianta você estar pronto mentalmente sem crédito. Exatamente. Então, você antecipando, você consegue aprovar teu crédito e ficar pronto para uma oportunidade. Eu até falo muito sobre o cavalo, né? Não adianta você pedir o cavalo, mas não deixar tua cela pronta. O cavalo vai passar do teu lado, você não vai conseguir montar. Por quê? Você vai tentar e vai cair, pô. Agora, se você deixar tua cela pronta, montadinha, quando o cavalo passar, é só jogar, montar e seguir e conseguir conquistar aí o seu sonho, o seu desejo, etc. Mas tem que se preparar. E o financiamento é isso, é uma preparação. E como você faz isso? Procurando as pessoas certas. Agroimóveis. Por isso é importante. Também, tá? É bom lembrar. Por isso é importante, antes de fazer a proposta no site da Caixa para imóveis de leilão, faça uma análise de crédito, nos procure o Jefferson para fazer uma avaliação e você fazer a sua proposta dentro do que a Caixa aprovou para você. E conversa boa, vai, a gente até extrapolou a hora, tá chamando ali, fazer a última pergunta pra gente encerrar e você tava com vergonha, falou, não vou fazer, já passamos de 1 hora e nem percebeu, tá vendo como é bom quando a gente conversa entre amigos, a conversa flui. Cara, você indica um cliente que não tem experiência a comprar um imóvel de leilão já de imediato, o que você recomenda para esse cliente que quer financiar e está pensando em comprar um imóvel de leilão? O que você indica? Você recomenda? Então, se o cliente ele tiver interessado, você acho que até chegou a tocar nesse ponto. Se a ideia dele é para moradia, eu acho que vale a pena ele pagar o preço dele estar comprando, às vezes, um imóvel na planta, que ele vai ter um planejamento, ou até imóvel pronto ali, já a construtora já esteja pronta de entregar. De aluguel e já quer migrar. Já quer migrar. Porque assim, ele minimiza o risco, ele minimiza a dor de cabeça, ainda mais se dependendo tiver com filho, tiver com planejamento. Eu acho que, às vezes, a pessoa pensar só no lado financeiro, ela pode arriscar muito a parte emocional dela. Então, assim, agora, se for falar de investimento, aí cabe analisar só um ponto onde como está financeiramente a tua vida. Mas assim, obviamente, se ela quiser começar no leilão, o ideal é que ela procure uma assessoria como a Grow, que vai auxiliar na parte de identificar qual o melhor imóvel, ver a questão do edital, vai ter uma assessoria parceira que vai ver a questão do crédito dela e vai fazer um monte de orientações para ela que já vai minimizar muito o risco dela. Agora, ela tentar fazer sozinha, ainda mais no imóvel de leilão, que edital tem um monte de situações ali, ela pode... dívidas, às vezes. Às vezes até a pessoa comprando o primeiro imóvel, não consegue as condições de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, desconto, subsídio, enfim. E eu recomendo muito essa questão de procurar assessoria, tanto a gente, mas de repente você até de outro estado, tá vendo? Procure alguém, porque isso pode minimizar muito o risco. A gente já pegou cliente que tinha uma dívida de condomínio de quase 100 mil, era 98 mil, fora IPTU, o apartamento estava destruído. Ou seja, a margem que ele tinha, ele vendendo no preço de mercado ia ficar negativo, porque simplesmente ele viu ali um valor bonito, mas tem umas pegadinhas aí do leilão, tem umas pegadinhas, não é sempre, mas tem. Então tem que ter alguém ali que entenda, que possa entender e te dizer, e até te preservar desse risco que tem. Vai dividir a responsabilidade, né? Exatamente. Porque ou seja, dependendo, ele pode falar, poxa, mas vocês são responsáveis por me orientar em relação a isso. Isso aí. E assim, quando a gente faz o estudo lá, a gente passa para o cliente, a gente faz todo o estudo de dívidas processual, condomínio,
IPTU e deixa claro para ele, ó, esse imóvel é 300 mil, está sendo vendido por 150, mas ele tem essa e essa dívida aqui. Tá na margem, tá valendo a pena. Aí você decide se você quer ou não. Não, e o detalhe, né? Ele não paga, assim, na aquisição somente, ele não paga nada por isso. É mínimo. A menos que ele queira um trabalho ainda mais diferenciado. Sim, mas se ele quiser um estudo, cara, e nossa consultoria é R$1.000. Você paga R$1.000 e o restante só paga depois do arremate. E a gente faz todo esse estudo, passa para você tudo. Uma carta em branco com tudo ali. Carta em branco não, né? Todo o nosso planejamento, gráfico, projeção, dizendo ali quanto ele pode lucrar naquele remate ou não. E assim, minimiza o risco. E vale muito a pena porque, igual esse cliente, eu falei com ele, cara, não tem o que fazer. Você já pagou, já arrematou. Você tinha que falar com a gente antes. A gente até orientou, colocou o imóvel dele para venda. Tá até vendendo, então ele vai retornar o dinheiro, mas ainda teve um prejuízozinho por falta de procurar alguém que sabe, alguém que entende antes ali desse arremate. Então, sugiro, cara, sempre procure alguém especialista antes de arrematar. Não arremata para depois procurar. Sempre tenta procurar também, como financiamento também. Teve casos que o cliente já comprou, procurou, a gente conseguiu financiar rápido, mas às vezes pode acontecer do cara reprovar e ele ter que cancelar isso daí. Então, sugiro, manda mensagem antes. Fala com a gente, vem conversar com a gente. Chama no QR Code. Aí, aqui, ó, sempre aqui, ó. Que a gente vai marcar e, se possível, se necessário, uma conversa também com o Jefferson, como teve de cliente. Então, a gente junta todo mundo para resolver o seu caso. E, para encerrar, Lorena, dê suas últimas palavras aí para encerrar mais esse episódio. É isso, pessoal. Agradecer primeiro o Jefferson por ter aceitado o convite, né? Apesar da vergonha e da timidez. Mas acho que foi um papo importante, porque realmente é uma área que tem muita dúvida, os clientes têm muita dúvida referente a essas questões de análise, de conformidade. E acredito que pode ser que daqui a um tempo a gente faça um novo episódio com você novamente para explicar outras coisas que virão. Mais casos de clientes, exatamente. Muito mais clientes. Então, assim, agradecer primeiramente pela parceria, pela paciência de vocês também. Às vezes eu fico ligando o tempo todo para perguntar sobre o processo, mas faz parte. E se quiser falar um pouquinho também, pode falar, fica à vontade. Aqui, ó, eu que agradeço a oportunidade e, assim, da mesma forma como ela comentou aqui que eu tava um pouquinho com vergonha de vir aqui, às vezes é o cliente com medo de ir na imobiliária ter aquele primeiro impacto, assim, desde quando eu cheguei aqui, todo momento eles sempre me deixaram aqui mais tranquilo, mais calmos para poder passar as informações aí mais precisas para vocês. Então, assim, é importante esse contato pessoal, aos poucos você vai ficando mais tranquilo, vai entendendo. Eu acho que todo mundo que vai comprar um imóvel necessita visitar a imobiliária. Esse negócio de... Eu sei que a internet ajuda muito hoje, mas também ela atrapalha muito hoje. Então, tu até falou assim, se quiser falar uma frase de efeito, né? Olha para aquela câmera lá. Aqui, ó. É porque, assim, existe aquela... acho que uma frase que o pessoal fala que é muito clichê, né? O melhor momento para comprar imóvel foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. Então, assim, não deixa para amanhã. Faz contato. É muito importante a sua vinda pessoal, né? Faz o corretor gastar passagem para ir para o imobiliário para te atender. Tenta criar esse vínculo para que ele sempre lembre de você caso o seu crédito seja aprovado e que você, em algum momento, vai conseguir naturalmente ali realizar teu sonho. Espero que tenha ajudado aí com algumas informações que tenha passado aqui e se fizer um convite em breve, acho que agora estou mais tranquilo para aceitar os próximos. Agradecer vocês por acompanhar até o final. Curta, comente e compartilhe, que já sabe mais informações do próximo episódio. Jefferson, obrigado. Valeu, irmão. Vou te agradecer mais uma vez. Obrigado, Jefferson. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.